média, tá? Eu, às vezes, dou uma bugada aqui. Leonardo, que bom que o Leonardo lembrou que tinha que gravar, se não travava aqui, ia perder tudo. Ontem eu fiquei numa tristeza, porque eu perdi o do Podemos P. Canguru P, tá? Então, Raul tem várias peças de plástico na forma de pentágonos regulares. Ela cola suas peças lado a lado até completar o círculo como ilustrado na figura. Quantos pentágonos ele usou para completar o círculo? Muito legal essa questão. Muito legal. É só descobrir quanto que mede esse ângulo aqui e 360 e dividir por ele. Entendeu? Eu quero saber quantos pentágonos eu vou pôr aqui. Tá? Para eu descobrir quantos pentágonos põe aqui... 120, não é? Calma, não, eu tenho que descobrir 102, esse ângulo aqui, x, e a resposta vai ser 360 dividido por esse ângulo x. Agora, como que eu descubro esse ângulo x aqui? Presta atenção. Quanto que mede um ângulo interno de um pentágono? 108, pentágono regular, a soma dos ângulos internos dele é 540. Tá? A soma dos ângulos internos dele é 540. Para quem não lembra que é 540, se eu dividir em 3 triângulos, ó, esse mede 180, a soma dos ângulos internos, esse 180 e esse 180. A soma é 540. Então, esse ângulo aqui, o ângulo interno de um pentágono, é 540 dividido por 5, 108. Tiago aqui, Labanga, já sabia de cor. Eu acho que vocês precisam saber de cor que o ângulo do pentágono é 108. Aqui também é 108. Então, quanto que mede esse ângulo X? Não, é 108, Leonardo. Não é 144, não. 144 eu acho que é de um decágono. Hã? Aqui dá 216. Quanto que 216 falta? 242. Não, 72, né? Não é de 260? É, verdade. Vai dar 216. 144? 360 menos 216, 144. Isso, esse ano. É o que o Leonardo tinha falado. 144, era 144. Tá, não, mas não é 360, não. Não é 360 dividido por x. É o seguinte. O que vai formar lá dentro é um polígono n lados. O n lados é o número do pentágono. Então, aqui eu tenho um polígono de n lados. Certo? E o ângulo interno é 144. O ângulo interno de um polígono é n vezes n menos 3 vezes 180 dividido por n, concorda? N menos 3 vezes 180 dividido por n. Isso dá o número de ângulos internos de um polígono. E eu sei que esse ângulo interno é 144. Então, n menos 3 vezes 180, essa questão é muito legal, é igual a 144 vezes n. Tá? Aí eu vou descobrir o n fazendo essa equação. 68, não é? 180n menos 540, apliquei a distribuição, é igual a 144. Então, 180 menos 144, 36. 36n é igual a 540. 10. Olha. 36? Não. Tem que dar 10, tá? Não, mas espera aí. Por que aqui deu 540? É porque aqui não é n menos 3, é n menos 2. N menos 2, pessoal. Ninguém me corrigiu. Cadê o Felipe aí agora, né? Então aqui vai dar 360. Então N é igual a 10. Então precisa de 10 pentágonos. Questão muito boa mesmo. E o Felipe não falou nada, tá? Assim, graça. O Felipe às vezes não tá lá. Pessoal, só para vocês entenderem, é o seguinte. Deixa eu tentar explicar melhor essa questão. Essa questão é fácil, mas eu acho que merece uma explicação melhor. Para quem tá aí é o seguinte. Eu tenho um polígono aqui regular, um pentágono regular. Certo? Um pentágono eu posso dividir em 3 triângulos, concorda? Não, vamos fazer uma coisa melhor. Deixa eu fazer uma explicação melhor, peraí. Deixa eu escrever. Ó. Quanto que é a soma dos ângulos internos? Vou chamar de soma dos ângulos internos. 180, concorda? Tem 3 lados. De 4 lados, quanto que é a soma dos ângulos internos no polígono de 4 lados?
180 aqui, 180 aqui, 360, concorda? A soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados. 180 aqui, 180 aqui, 180 aqui, 540. Você concorda que isso aqui é 180 vezes 1? Aqui é 180 vezes 2. Aqui é 180 vezes 3. A soma dos ângulos internos de um polígono, o 3 é 5 menos 2. 4 menos 2. A soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é o número de lados menos 2 vezes 180. Isso aqui é o que eles chamam de fórmula. Eu expliquei de onde sai a fórmula. É menos 2 é óbvio, né? Então, a medida do ângulo interno é n menos 2 vezes 180 dividido por n, que é o número de lados. Eu usei isso duas vezes aqui. Uma para achar o ângulo interno do pentágono, que é 108. Aí chegou no 144, igual o Leonardo nos avisou. Agora eu quero saber qual polígono tem um ângulo interno igual a 144. Então só igualar n menos 2 vezes 180 sobre n igual a 144. E a gente chega na resposta que a gente quer. Tá? Essa questão é boa e não é difícil. Tinha uma questão idêntica a essa nível J, só que era só com o número inteiro. Eu quero saber quantos inteiros positivos existem, tais que n dividido por 3 e 3n são números inteiros de 3 algarismos. Então veja, n dividido por 3 e 3n é número de 3 algarismos. Então você concorda que n sobre 3 tem que ser maior que 100? Concorda? E 3n tem que ser menor. Peraí, vamos fazer melhor aqui. Não precisa, não. Precisa sim. O n está entre 100 e 999. Pode ser esses dois. 3n também. Do outro jeito deve ser mais fácil. Qual que era o outro jeito, Thiago? Continua. Então o n tem que estar entre 100 dividido por 3 e 999 dividido por 3, certo? Então vou dividir por 3 aqui e vou dividir por 3 aqui. Aqui não pode ser 33, então vou excluir ele. Deixa eu pôr 34 aqui. E aqui 333. Então o n tem que estar entre 34 e 333, certo? Se eu analisar aqui, eu vou multiplicar tudo por 3. Então o n tem que estar entre 300. Aqui eu vou multiplicar por 3. Tem que estar entre 300 e 2.997. Então o n tem que estar entre 34 e 333 e entre 300 e 9.997. Então, faz a interseção desses intervalos. Então, o n tem que estar entre 34 e 300. Não, é sério isso? É, tem que estar entre 34 e 300. Não, é sério. Só fazer isso, 300 menos. Só que não tem essa alternativa. É sério isso? Não tem essa alternativa. Entre 300 e 333, não? Por quê? Bom, então T4 não tá nesse daqui. Ah, o Thiago tá me lembrando, é verdade. Entre 300 e 333. Para quem não entendeu isso aqui, deixa eu explicar melhor. O número tá entre 300 e isso aqui. Então, 300. E o número tem que ser menor que 333. Então, o número que eu quero achar tem que estar entre 300 e tem que estar entre 333. Acontece que o n tem que ser múltiplo de 3, certo? Porque senão não dá para dividir por 3. O n tem que ser múltiplo de 3. Então eu quero saber quantos múltiplos de 3 tem entre 300 e 333. Que é o 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330 e o 333. São 12 números. Tá? Cagada.
Tá certo. Ah, a resposta que eu fiz está totalmente 5K e certa. 9K? Só que o gabarito tem uma linha, tá? Vou repetir, tá? Vou fazer tudo de novo e depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer embaixo para não precisar apagar. Eu quero o seguinte. Eu quero um número de tal forma que n dividido por 3 e 3n tem 3 algarismos. Nossa. Quais são os números de 3 algarismos? Ou seja, ele está entre 100 e 999. Então eu vou colocar assim. 100, Thiago. O Thiago tá Não, tá isso aqui adorando a caraca, resposta, que... tá? Não. Só que, veja, essa que eu tô fazendo aqui também é fácil. O número está entre 100 e 999. 999. E aqui o número 3n também está entre 100 e 900. Isso aqui é uma inequação, são duas inequações. Inequação, eu posso multiplicar ou dividir pelo número que eu quiser, tá? Eu posso dividir e multiplicar pelo número que eu quiser. Então aqui eu vou multiplicar por 3 Não, mas... e aqui eu vou dividir por 3. Pera, Thiago, quero fazer do mesmo jeito. 300n, 333. Certo? Não. Não. É vezes 3, né? Então aqui é 2.997. Subiu sem querer, pessoal. 2.997. É porque quando tá muito no canto ele faz isso mesmo. Se você clica fora, ele vai lá pra cima. E esse 3 ficou bugado aqui, é 7, tá? Nem vou conseguir apagar aquele 3 ali, porque se eu apagar vai... Tá? Aqui eu vou dividir por 3. 300 por 3 é 33, então 33 não pode. É mais que 33. E aqui é 333. Desses dois aqui, eu concluo que tem que estar entre 300 e 333. Só que tem que ser um múltiplo de 3. Então os múltiplos de 3 são esses aqui, ó. Certo? Ok? Então, Raquel, eu expliquei de novo a resolução desse daí, tá? Fiz duas inequações e resolvi. Agora o gabarito está diferente. O gabarito fez o seguinte. Olha o que o gabarito fez. Você entendeu o gabarito, Thiago? Uhum. O gabarito está falando que n sobre 3 é inteiro, tá? N sobre 3 é inteiro, e ele chamou inteiro de k. Então eu tenho que ter que n é igual a 3k, multipliquei por cruz. Certo? Eu não entendi onde tirou 9K. Hã? Então, veja, n é igual a 3k, concorda? E k não é um número de 3 algarismos? Então, veja, k tem 3 algarismos. 3n é o quê? N não é 3k? Então 3 vezes 3k, 9k. Então eu tenho que ter 3k e 9k tem que ter 3 algarismos. 3t, k e 9k tem 3 algarismos. Concorda? Uhum. Ok? Logo K maior ou igual a 100 e 9K menor ou igual a 99. Então eu obrigatoriamente eu tenho que ter k maior e eu tenho que ter 9k menor que 999. Disso aqui eu tiro que k é menor ou igual a 111 Aí junta e as k é duas. maior que 100. Juntando as duas, eu tenho que 100, k está entre 100 e 111. Então k pertence a 100, 101, 102. Aqui, pessoal. 100, 101, 102 até 111. Então o número de elementos que tem aqui é 111 menos 100 mais 1. Tem 12 elementos. Tá? Então são 12 elementos. Eu acho que a solução aqui é mais fácil, só que menos intuitiva. Tá certo? Não entendi direito o enunciado. Não, o enunciado depois dá uma lida aí, Dimas. Você entrar com o teu login e senha lá, você consegue baixar até o gabarito. Não ficou muito bem explicado não, mas vamos lá.
Um tapete circular é colocado sobre um piso revestido de lajotas quadradas. Toda lajota contendo mais de um ponto de contato sobre o tapete foram pintadas de cinza. Qual das figuras abaixo não pode ser uma situação? Então eu fiz um círculo nas lajotas e eu pintei todos os quadrinhos que ela pode ser. Então qual das figuras abaixo não pode ser representação da figura descrita? Acho que é B. A pode, né? Deixa eu fazer maior. A pode. É B, não é? A pode é o raio do tamanho da metade da diagonal, vai dar isso aqui. Ah, tá. Ok? A B também pode, né? A B é mais fácil Não ainda. tinha entendido. Certo? A C, obviamente, pode. Uhum. Tá? É difícil, Tá. é difícil de entender isso. Agora, acho que essa D não dá. Essa E dá? Não, é ela que não dá. Mas, essa aqui dá sim, ó. É só passar um cadinho aqui, ó. Certo? Agora, essa aqui não tem jeito. Porque nunca vai passar nesse e nesse ao mesmo tempo. Não tem como passar nesse e nesse. Suponha que seja esse e esse aqui. Certo? Nesse e nesse. Para passar nesse e nesse, teria que sair aqui para fora. Eu não entendi o enunciado. Ah, não. Seguinte. O enunciado é o seguinte. Você põe um tapete no chão. Tá? E todas as lajotas que tiver tapete encostado vão ficar cinza. Todas lá. Certo? Então, tem que passar nesse e nesse ao mesmo tempo. E nesse ao mesmo tempo. É impossível passar um círculo por esses 4 pontos aqui. Não tem como. Bom, círculo por esses 4 tem, né? Só que se passar por esses 4, vai sair para fora. Vai deixar algum de marcar. Vai ficar esse sem contato e esse sem contato. Então, a resposta certa é a letra E. Questão complicada. Deixa eu mostrar o gabarito para vocês. O pessoal tá muito quieto. Ana Paula, você tá aí? Luana? Vocês estão muito quietinhos. Vou abrir o gabarito para mostrar. Elas não estão. Foram assistir mais uma temporada de alguma coisa. The Walking Dead. No The Walking Dead Breaking Bad. Olha lá, o A, B, C e D dá. Certo? Bom, Luana. Tá, Luana, achei que a Luana tava assistindo Justin Bieber. Ó, veja. Olha aqui esses quadrados, entendeu, Thiago? Onde o quadrado passa, ó, eu consigo fazer um pontinho em cada lugar que esse quadrado passa, ó. Passa aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tá vendo? Em todos os quadrados, ó. Aqui também, ó. Aqui passou em todos os quadrados. Pedacinho muito pequeno. Aqui também. Aqui é óbvio, né? Aqui também, ó. Agora eu não consigo fazer um círculo na E. Olha pra você ver. Colocou dois extremos, ó. Tá vendo? Sempre falta um. Se fizer esse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui, ó. Vai ficar sem passar onde? Não, tá pra fora. Tá pra fora desse, né? Vai passar pra fora, né? Não tem como. Olha os dois círculos que fez ali. Eu teria que passar ao mesmo tempo no X, no Y, no Z e no W, concorda? X, Y, Z e W. Não tem como você passar um círculo no X, Y, Z e W. Não? Não, tem. Mas aí se passar no X, Y, Z, W vai ficar aqui dentro. Aí não pega esse daqui nem esse aqui. Certo? Não tem como passar um círculo. Essa questão é complicada, tá? Eu tô achando essa prova bem puxinha. Parece que é mais difícil que a dos anos anteriores. Esse simulado. Eles puseram a prova de 2013 como simulado. Vamos lá. Considere a seguinte afirmação. Sobre uma função f definida no conjunto dos números inteiros.
qualquer que seja o número par x, a função f de x é par. Qual a negação dessa sentença? Quem fez o curso de raciocínio lógico comigo vai entender o seguinte. Ó, eu estou dizendo, qualquer que seja um número par x, certo? Qualquer que seja o x par, eu tenho que f de x é par. Qual que é a negação do quantificador universal? Existe, esse símbolo aqui é para todo, tá? Tal, para todo. Existe um par, tal que f de x é ímpar. Não, o contrário. Existe um f de x que é ímpar, tal que x é par. Não, Otávio, eu falei certo. Hã? Eu falei certo. Aqui, ó. É o contrário, né? É verdade. Não faz É porque sentido. não é contrapositiva. Não. Existe um x par que f de x é ímpar, né? Existe pelo menos um x ímpar, um x par, que f de x é ímpar. É isso? É essa a negação. Existe um número par, acertar, tal então. que f de x é ímpar, letra D. Mas eu ia acertar. É? Você ia acertar, Thiago? Eu ia. Luana, você fez curso de raciocínio lógico, você deve lembrar disso aqui. Não, mas eu não ensinei negação de quantificador, ensinei? Ensinei. Negação de para todo existe pelo menos um. Como é que eu nego o seguinte? Ó, todo número primo é par, é ímpar. Nega isso pra mim. Existe pelo menos um número ímpar. Basta mostrar que o 2 é par. Acabou. Negou. Não precisa ser todo número ímpar par. Não, eu não entendi. Pera, eu já Qual a esqueci. negação de para todo número, negação de todo número primo é par, é ímpar. Existe pelo menos um número primo que não é ímpar. Que é o 2. Basta ter um para minha informação ser falsa. Tá? Ou existe um, não precisa existir pelo menos. Né? Existe. Tinha uns exemplos que meus professores davam que hoje em dia, com o politicamente correto, se eu falar, eles mandam eu prender. Era um negócio bem machista. Certo? Olha que legal. O gráfico da função g é dado por g de x, que é igual a menos x, vezes b menos x ao quadrado, com a maior que b. E está representado em qual dos alternativas? A é menor que b. A é menor que b, certo? Então presta atenção nessa questão, tá? Essa é uma questão é uma função do terceiro grau, tá? Eu vou escrever o seguinte: g de x é igual a... Ixi, mas eu tenho x menos a. Deixa eu pôr assim. Deixa eu dar uma arrumada nisso. É do terceiro grau? Hã? Então não precisa nem pensar, ué. Por que não? Esse aqui é 1 que é quarto 3 vezes. Não, mas tem uma raiz dupla. Ó, vamos colocar o menos aqui para ficar mais fácil. Ó. Menos x menos a. E aqui eu não posso inverter. Não é ao quadrado? Então eu posso inverter. X menos b é ao quadrado. Concorda? Tá. É a mesma coisa, né? Eu coloquei o menos antes. Tá. Então, quais são as raízes dessa equação aqui? A, B e B. Então tem duas raízes. Então tem duas raízes B. Então certo? B. E esse menos aqui, Otávio? Não interessa, porque o menos não vai fazer a menor diferença. Só vai montar um negócio. Então eu tenho uma raiz A e duas B. Então vamos ver se pode ser aqui. Ó. Aqui tem um A só, que é um ponto que cruza. Então aqui seria o A, certo? Porque o A não é raiz dupla. Aqui não dá, essa aqui não pode ser, porque tem três raízes. E o B é uma raiz dupla. E aqui seria o B. Mas B é maior que A. Só que está falando que o A é menor que o B. Então, descarta essa e descarta essa. Qual dessas duas é? Veja, essa não é uma função cúbica? Esse sinal de menos, o que ele interfere na função cúbica? Veja, a função cúbica, x ao cubo é assim, concorda? X ao cubo. O menos x ao cubo é assim. Se a gente pensar, então, essa função então, aqui a letra A vai descer. só pode ser a letra A, porque ela está descendo.
Então, é a letra A. No vela das dúvidas, vamos verificar o que é feito. E ele faz exatamente isso que eu estou falando. Tá? Conte mais sobre seus cursos. Malcolm, chama Podemos os meus cursos. Entra lá no Professor Otávio Salles Educação, lá tem bastante sobre eles, tá? Isso daqui, o Felipe Gabriel, não sei se está aí, a Luana, só que tem tudo a ver com o curso que eu dei sobre números complexos. Funções. Isso. Vamos ver a Raquel. Função. Como você sabia que as raízes eram A, B, B? Olha aqui. É porque os professores não explicam muito bem essas matérias, mas presta atenção. Quando eu tenho uma equação, eu tenho uma equação e as raízes são 5, 3 e 3. Eu posso escrever a equação assim: x menos 5 vezes x menos 3 vezes x menos 3 igual a 0. Se as raízes forem 5, 3 e 3, eu posso escrever assim, Raquel. Por quê? Eu iria igualar cada um dos pedacinhos a 0. Então, se eu tenho as raízes A, B e B, a raiz é A, B e B. Eu poderia multiplicar isso aqui por um número alfa qualquer, porque alfa vezes o 0 é 0. Não, vou explicar para você sim, Raquel. É fácil de entender. Deixa eu tentar explicar de um jeito mais fácil. Quer ver? Já sei. Ó, todo mundo presta atenção que isso qualquer aluno consegue entender. Raquel, acompanha eu que você vai entender. Chado menos 5x mais 6 igual a 0. Ah, Tá? isso daí é Como é que eu acho a raiz disso aqui? Delta, né? A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6, Não faz isso, não. delta é B2 menos 4AC, então delta é 1, x é igual a menos B, mais ou menos 6 de 2. delta, sobre 2. Então, 5 mais 1 sobre 2, 3. 5 menos 1, 2. Concorda que é 3 e 2? Agora, presta atenção. Vamos supor que eu tenho 3 e 2 e eu quero uma equação que a raiz é 3 e 2. X menos 3 vezes x menos 2 igual a 0. Concorda comigo? Que x menos 3 vezes x menos 2 é 0. Se as raízes são 3 e 2... basta eu escrever isso aqui. Olha, aplicando distributivo, o que vai dar? X vezes x, x2. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2 mais 6 igual a 0. Não, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Voltamos para aquela equação. Então, eu consigo escrever qualquer equação do segundo grau fazendo x menos x1 que multiplica x menos x2 igual a 0. Acontece que eu tenho que multiplicar por um valor aqui, um A. Tá? Esse valor que eu vou multiplicar sempre vai ser o coeficiente de maior grau. Isso daqui é chamado forma fatorada de um polinômio. No nosso caso, vou voltar lá. No nosso caso, eu forcei ficar x menos A e x menos B. Por que x menos A? Porque eu peguei e coloquei um menos aqui. O contrário de A menos x é x menos A. Certo? E aqui, como está ao quadrado, tanto faz. É só inverter. Então, aqui eu tenho um A igual a menos 1, um coeficiente igual a menos 1, x menos A, x menos B. Então, as raízes são A e B. Só que B está ao quadrado, então a multiplicidade da raiz é 2. Para vocês entenderem melhor isso aqui, vocês precisam entender uma matéria chamada equações polinomiais, que estuda depois de números complexos. Acho que é o B6, Tá bom? não é? Hã? Não tem nos B. Né? Não, mas você estuda isso daí. Não, no B6 não. Não, negócio de equação. essas Não, coisas. mas não estuda esse tipo de função, não. Tá? Não, assim, Não sei se a Raquel não, ainda mas- está aí, a explicação ficou mais ou menos, mas é bem interessante isso aqui e complicado. Tá? Isso, eu ainda devo dar uns cursos e falar disso melhor, Raquel. Eu queria fazer uns cursos que os alunos fossem. Quando eu corrijo prova, eles sempre vão. Agora, quando eu dou um curso, vem pouquinho. Ó, a medida de um dos lados de um retângulo é 5. Esse retângulo pode ser cortado em um quadrado e um retângulo.
sendo que um desses quadriláteros tem área 4. Quantos retângulos existem nessa condição? Então eu tenho um retângulo, tá? Que um dos lados mede 5. O outro lado não precisa ser necessariamente maior ou menor. Esse retângulo pode ser cortado num quadrado e num retângulo. Então eu posso cortar aqui, tá? De modo que fique um quadrado e um retângulo. Tem duas possibilidades. Vamos fazer as duas. Aqui 5, certo? E aqui um valor x. E eu posso ter aqui 5 e eu cortar aqui num quadrado x por x. Não, peraí, como é que é? Como é que eu posso cortar de outro jeito, Thiago? Não, vamos fazer o contrário, peraí. Aqui x, aqui 5 e aqui um quadrado x por x, certo? Então tem duas possibilidades de cortar. Eu posso ter 5 e x ou x e 5, tá? São as duas possibilidades que eu tenho, tá certo? Se fizer de outro jeito diferente. X, y, x. Ah, olha o jeito que eles Aí, fizeram aqui. Ou x mais y igual a 5, ou x igual a 5. Olha aqui. Eles fizeram do jeito mais fácil aqui. Eu acho que vocês vão entender esse jeito, que é bem mais fácil. O quadrado tem lado x. Certo? Vai. Que às vezes trava. Aqui o quadrado tem lado x. E o pedacinho y, obviamente, o outro é x. Esse quadrado aqui tem x, área x ao quadrado, e esse aqui tem área xy. Certo? Eu tenho duas possibilidades. Ou x igual a 5, ou y, x mais y igual a 5. Concorda? É isso que vocês fizeram aí, Thiago? Então eu tenho duas possibilidades. Ou x é igual a 5, ou x mais y é igual a 5. Tá? Ok? Só que uma das áreas, um desses quadrados tem área 4. Então vamos lá. Se x é igual a 5, tá? Se x é igual a 5, então x mais y tem que ser igual a 4. então x mais y tem que ser igual a 4? Por quê? Tem que ser igual a 4. Então xy tem que ser igual a 4, porque x ao quadrado é 25. Se x é igual a y, então xy é igual a 4. Só que x vale 5, 5y é igual a 4. Então eu tenho que y é igual a 4/5. Então achei uma possibilidade. Agora, eu posso também ter que x mais y é igual a 5. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades. x2 é igual a 4 ou xy é igual a 4. Aí tem que resolver então essas duas possibilidades aqui. Nesse caso, x mais y é igual a 5 e x ao quadrado é igual a 4, x é igual a 2. Então, nesse caso, y é igual a 3. Então, eu tenho mais uma possibilidade. Nesse caso aqui, eu tenho que resolver a equação. X mais y igual a 5, xy igual a 4. Como isso aqui é uma equação de segundo grau, eu tenho duas respostas aqui. Tá? Eu tenho duas respostas. Para resolver essa equação de segundo grau, dá para você fazer mentalmente isso aqui. Eu tenho duas respostas possíveis. X é igual a 4 ou y igual a 1. X é igual a 1 igual a 4. Então aqui eu tenho mais uma possibilidade. Eu tenho 4 retângulos possíveis. 4 retângulos possíveis com essa divisão. Tá? Então, ó, já está em 15, tá diminuindo. O povo vai vazando. Sei que a explicação não é das melhores, pessoal, mas a matemática é um pouquinho difícil. Então, para quem não tem certo traquejo. Entendeu essa, Thiago? Você que está aqui me responde. Não entendi, não. Thiago, fala sério. Entendi. Desse jeito aí fica muito mais fácil que eu fiz. Então você tem 4 possibilidades, tá? Você tem possibilidade 5 e 4/5. Você tem a possibilidade 2, 3. Você tem a possibilidade
4, 1 e tem a possibilidade 1, 4. Isso é a divisão do x do y, tá? De todas as maneiras, aqui você vai ter um lado de medida 5, tá? Então, 4 a resposta. Vamos pro 17. Quero ver se pelo menos dá pra fazer até o 20. F de x. Vera desenhou o gráfico de uma função f de r em r, composto de duas semi-retas e um segmento de reta. Quantas soluções tem a equação f de x igual a zero? Vamos analisar. Quando que f de x é igual a zero? Isso aqui, ó, não, presta atenção, Thiago. Olha essa parte interna aqui. Ok? Olha essa parte interna aqui. Uhum. Essa parte interna é esse x aqui. Isso. Tá? Então... Eu vou chamar de x, não. Vou chamar de x mesmo. Quando que f de x é igual a zero? F de x é igual a zero no 0, e no 4. No 4 e no menos 4. Concorda? No 4 não. Por que não? Então lá em cima... Ah, é verdade. É no 4 e no menos 4. É só lá em cima. Pessoal, esquece que eu tô dorvando aqui. É no 0 e no 4. Então, aqui isso acontece quando x é igual a 0 ou x é igual a 4. Só que esse x é aquele miolo ali. Tá? Aquele miolo ali. Não. Eu poderia escrever assim. Deixa eu mudar de x. Vamos por que eu não tento coisar isso daqui primeiro? Não, Thiago. Olha esse jeito aqui. Esse jeito é muito fácil. Não precisa. Ó, Thiago. Vamos por x1. Presta atenção, Thiago. x1 eu vou chamar de f de x. Certo? E achei o x1. Concorda? Agora eu vou chamar isso aqui de x2. Ó. x2 é f de x. Tá certo? Então f de x2 é igual a 0 ou f de x2 igual a 4. Para que valor de f de x2 ele é igual a 0? Ué, 0 e 4, concorda? Concorda comigo, Thiago? E para que valor f de x de 2 é igual a 4? Só aqui, 4. Certo? Bom, x2 é f de x. Para eu achar o valor de x, eu tenho que achar quanto que f de x é 0 e quanto que f de x é 4. Fiz isso. Ó. É quando x é igual a 0 ou x é igual a 4. Fez aqui. Então tem duas respostas. Por que tá errado? Tem 4. Tem 4 respostas? Sim. O que eu fiz de errado? Eu falei de fazer lá, não quis fazer. Ah, mas essa... Ah. Pessoal, tá errado. Não é só esse gráfico aqui. Essa função é R por R. Se fosse só no gráfico, seria 2. Mas presta atenção. Essa é uma função que tem... É infinita. É infinito para cima, infinito para lá. Só tem 12 sobrando 13. O pessoal tudo foi embora. E 2 sou eu. Tem só 10 ali. O pessoal chega na aula e vê que tá ficando difícil e vai vazando. O Thiago tá me dando uma ideia aqui de eu dividir isso aqui em uma função de várias sentenças. Que olha, essa função ela segue infinitamente para os dois lados. Então olha aqui. Eu tenho 3 trechos aqui, tá? F de x é igual a x. Essa função aqui é x, né? Não, outra. Não, essa aqui é igual a x. Uhum. X, se x maior que 0. Esse pedaço aqui é menos x, ó. Dá para notar que aqui tem 90 graus. Então é menos x se tiver entre menos 2 e 0. Isso aqui é o quê? Também tem 45 graus, é x menos 2. X menos 2, mas cruza no menos 4. Ah, é x mais 4. Não. Isso, é x mais 4.
É x mais... É verdade, porque veio para trás, né? Então para trás soma se x menor que menos 2. Então, função definida por várias sentenças. Agora, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter f de f de x igual a zero. Tá certo? Aí eu tenho que tentar em cada uma das 3 sentenças. É isso, Thiago? É. Então vamos lá. Vamos começar pelo f de x. Chegou no... não. Ó, quando que f de x é zero? F de x é zero em duas situações. Quando x é igual a menos 4, x é igual a zero. A gente já fez isso na outra aula, certo? Você tinha errado na outra. Por quê? Você tinha colocado que era 0 e 4, não é? Não, 0 é menos 4. Não, no Ah, eu tinha colocado menos 4, entendi. você não Então, tinha colocado. aqui, esse valor aqui é 0 ou 4. Então, eu tenho duas equações agora. F de 0 igual a 0. E f de menos 4 é igual a 0. Sumiu o f aqui. Certo? Então, eu tenho que descobrir quando que f de 0 é... Quando que o f é 0 e quando que o f é menos 4. Não Tá. apareceu o outro F. Hã? Não, apareceu, né? Tá. Nesse caso aqui, Tum. fiz certo isso, Thiago? Certo. Tá esquisito. Na F de x eu coloco 0. Não, que eu tô fazendo besteira. F de x é 0. E f de x é menos 4. A gente fica nervoso. Aí. Isso. Não, lá dentro. Menos 4. Não. Confuso. Se f de x é 0 e f de x é menos 4, qual o valor que o f de x é 0 e para qual valor do f de x é menos 4? É 0,4. Para qual valor que é 0? 0 e menos 4. Hã? 0 e menos 4. É, já fizemos aqui. Isso aqui vai ser 0 e menos 4. 0 ou menos 4. Eu posso pôr 0 ou menos 4 aqui? Posso. 0 ou menos 4. E quando que f de x é igual a menos 4? Menos 4? Quando x é igual a menos 8. Ou menos 4 ou 0. Não, menos 12 ou menos 4. Não, menos 4. Menos 12 ou menos 8. Aqui é menos 8. Mais ou menos 12. Então, mas f de x é igual a 0 e menos 4, quando x é igual a menos 4 ou x é igual a 0, ele é igual a menos 4 quando x é igual a menos 8, e ele é igual a menos 8 quando x é igual a menos 12. Tem 4 valores. Ficou uma bosta essa explicação. Ficou uma bosta essa explicação. Então eu vou passar para frente porque já estou enrolado nessa. 7,5. É. Ficou uma bosta essa explicação, tá, pessoal? Muito ruim. Uma bosta não, porcaria. Tem gente menor aí. Tem gente menor? É todo mundo, né? Não gostei dessa explicação, Thiago. Eu vou pensar um jeito melhor de explicar e vou gravar um vídeo. Vamos fazer o 18. Porque o 18 é geometria, é melhor. Ó. No triângulo ABC ao lado, os pontos M e N ao lado de AB são tais que AN igual a C, vou marcar aqui, ó, AN, né? AN igual a C, então vamos dizer que assim, essa medida AN é igual a AC. E BM é igual a BC. Então BM é igual a BC. Então aqui é igual a BC. Certo? Eu quero saber a medida do ângulo ACB. Então eu quero saber esse ângulo todo aqui. Sabendo que a medida do MCN é 43. Eu vou fazer uma coisa que acho que vai facilitar muito isso aqui. Vou até pôr de outra cor.
Eu vou chamar aqui de x. Concorda, Thiago? Vou chamar aqui de x. Eu vou chamar aqui de... Não, pelo que eu tô vendo que não precisa. Não. Só faz álgebra, Presta atenção. Não, calma. Coisa mais fácil ainda. Eu quero saber esse ângulo total. Deixa eu apagar aqui. Não precisa de álgebra, não. Aqui, ó. Não, olha aqui. Eu tenho um triângulo isósceles aqui, não tem? Vou chamar isso aqui de x e aqui de y. Concorda que esse triângulo aqui é isósceles? Esse lado é igual a esse. Não, sim. Então esse ângulo aqui mede y mais 43, concorda? Porque é a mesma medida, isso aqui é um triângulo isósceles. Ó. Usando o mesmo raciocínio, aqui mede x mais 43. Vou fazer maior. Peraí. Felipe falou um negócio lá, mas depois a gente vê isso. Vou explicar de novo. Entendeu, Thiago? Não entendeu. Esse aqui tá bem simples. Tá? O enunciado tá falando. Tá? O enunciado. MB é igual a isso aqui. Esse triângulo é o quê? Isósceles. Se eu chamar aqui de y, você concorda que esse ângulo é igual a esse? Já. 43 mais y? Sim. Usando a mesma ideia, aqui mede 43 mais x. Porque esse daqui é igual a esse daqui. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Então, eu tenho que 43 mais 43 mais y mais 43 mais x é igual a... O que eu quero saber? Eu quero saber x mais y mais 43. Né? Então, não interessa quanto que vale x e quanto que vale y. 43 mais 43 mais 43 é 129. Então, x mais y é 180 menos 129. Então, x mais y é igual a 180 menos 129 é 51. Mas eu quero que x mais y mais 43. Que eu quero saber esse ângulo aqui. Ó. Então, 51 mais 43, 94 graus. Tá? Essa questão é mais tranquila que as 3 anteriores. Certo? Alguém tem algum comentário ou consideração sobre essa questão? Acho que eu fiquei meio tenso nessa explicação. Não ficou boa essa aula não, tá? Eu fiquei meio tenso com os problemas técnicos que eu tive. Sim, só que vocês tinham colocado o x igual a 4, esqueceu uma restrição, vou achar até mais fácil. É no outro, no anterior. Alguma dúvida sobre esse? Acho que deve ter uns 5 alunos vendo aí. Ali tem 13. Vai ficar gravado. Essa questão parece interessante. Quantos pares satisfazem aquela equação? X ao quadrado vezes y ao cubo é igual a 6 a 12. Quantos? Veja. 6 a 12, você concorda que é 3 a 12 vezes 2 a 12? Concorda? Então, x pode ser um número de K ou de K. Quantas possibilidades que eu posso de fazer isso aqui? 3 então, a 12 pode ser... Não, pode ser 6 a 12 pode vezes... ser 6 e 2, certo? E aqui 2 é 4 e 3, certo? O inverso disso. Ou inverter. Isso aqui é igual a 2 a 12 vezes 3 a 12. Isso aqui podia ser também 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 3 vezes 6 elevado a 2. Só que habilidade, e eu tenho duas possibilidades. Certo? Tem mais. Tem mais. O mais é se eu considerar o elevado a zero. Isso. O 1. Tá? 1. Isso aqui eu achei duas possibilidades. Agora vamos analisar o seguinte. Eu podia também ter aqui
6 elevado a 6 elevado a 2 vezes 1 elevado a 3. Tem mais uma possibilidade, concorda? Ou eu poderia ter 6 elevado a 4 elevado a 3 vezes 1 elevado a 2. É só invertir aqui, certo? Então, mais uma possibilidade. Já achei 4, tá? Já achei 4 possibilidades. Quais são as outras? Que a resposta diz que são 9. Então, achei 4 possibilidades. Agora transforma 6 a 12 em 36 a quarta. Por que 36 a quarta? E 36 é divisor. Por que não pode? Porque não vai dar o mesmo valor, né? Ah, mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe, tá certo. Eu tô esquecendo que eu posso transformar isso aqui em potência de 4 e 9. Que 36, por exemplo, é 4 vezes 9. Então tem mais possibilidades. Não tem mais, né? Tem 9. Tem 9. Não, eu tô vendo lugar errado. Tô falando outro número. Não é 9. Aqui não tem 9, né? São 9 soluções, certo? Eu estou tentando entender esse gabarito, pessoal. Como 6 12 é um cubo perfeito? Eu acho que na hora eu não ia conseguir fazer isso não, tá? Refeição. Olha lá, vamos entender a resposta. Vamos aprender a ler a resposta. Depois você, Thiago, depois você atende, fala pra ela. No meio da aula, ó. 6 a 12 é um cubo perfeito. Então 6 a 12 dividido por y ao cubo, porque eu sei o quê? Que x, como é que é? X ao quadrado vezes y ao cubo é igual a 6 a 12. Então, se eu passo dividindo, eu vou ter isso aqui. Isso aqui é x ao quadrado. X ao quadrado também é um cubo perfeito. Então, x é igual a ao cubo. Certo? A inteiro positivo. Usando da mesma forma, se é um quadrado perfeito, então y ao quadrado também é um quadrado perfeito. Então, y é b ao cubo. Certo? Então, tem essas duas relações. Então, eu tenho que x é um cubo perfeito, é um cubo e um quadrado, e y é um cubo e um quadrado. Entendeu? Então, x e y são quadrados e cubos perfeitos. Tá? Assim, essa equação, ó, transformou em A e B, chega em 36 possibilidades. Porque, olha, o A é um cubo perfeito e o B é um quadrado perfeito. Então, eu chego no A elevado a 3 ao quadrado, vezes B elevado a 2 ao cubo. Isso aqui é A elevado a 6 vezes B elevado a 6. Certo? Isso aqui é AB elevado a 6. Só que AB elevado a 6, pelo enunciado, é 6 elevado a 12. Concorda? Então, AB elevado a 6 é igual a 36, que é 6 ao quadrado, ao quadrado. Então, AB é igual a 36. Certo? Então, o número de soluções é o número dos divisores de 36. É só achar quantos divisores tem 36. E ó, o que eu fiz na aula, ó, 2 é 2 mais 1. 2 mais 1 tem 9 divisores. Dificílimo essa questão. Alguém falou alguma coisa? Viu o que a pessoa falou? Olha lá. Pessoal, desculpa, ficou meio mal explicado aí. Até a Ana Paula vazou. Você achou essa fácil, Leonardo? Não, anterior. Ah, anterior. Não, ele falou faz 1 minuto, não. Não, faz 7 minutos. Não, anterior é fácil mesmo. Agora essa aqui é bem fodasta. Anterior. Essa aqui é difícil. Eu não faria essa aqui não, tá? Anterior eu faria. Essa aqui eu acho que eu não conseguiria fazer na hora da prova. Eu faria. Você faria? Não. Ah, tia, essa é... Eu tô achando essa prova bem complicada. Vamos fazer a 20 pra gente encerrar as questões de 4 pontos. Então, já tava difícil na 1 já.
Hã? Nessa vai É, ficar a nível difícil, S tá difícil na 1. A nível S tá difícil na 1. É. Se vocês verem como era a prova nível C, nível B, olha lá. Uma caixa contém 900 cartões numerados de 100 a 999. Um número para cada cartão. Francisco deseja pegar alguns cartões ao acaso e calcular a soma dos algarismos de cada cartão. Pelo menos quantos cartões ele precisa pegar para ter certeza que 3 desses cartões representam a mesma soma. Certo? Tira o som, Thiago. Não tem como. Desliga. Então é o seguinte, eu quero saber, é o princípio da casa dos pombos, mais ou menos, né? Generalizado. Veja, eu quero saber quantos cartões eu tenho que pegar para ter certeza que 3 cartões têm a mesma soma. Fala para mim, quais são as somas possíveis de 3 algarismos? A menor soma possível é 1, concorda? 1 mais 0 é 1. E a maior soma possível é 9 mais 9 mais 9, 27. Certo? Então a menor soma possível é 1 e a maior soma possível é 27. Eu tenho 27 somas possíveis. Concorda, Thiago? Que eu tenho 27 somas possíveis. Só que eu preciso pegar 3 cartões com a mesma soma. Quantas eu tenho que fazer, então? Princípio da casa dos pombos generalizado. 3 cartões com uma soma. Vamos supor que eu sou muito azarado. Eu pego 27 cartões, todos de soma diferente. Aí eu sou muito azarado também. Eu pego mais 27 cartões, todos de soma diferente. Então eu peguei 54 cartões e nenhum não tem... cada um tem 2 somas possíveis. Tem todas as 27 somas possíveis aqui. O próximo vai ser repetido e eu vou ter 3 cartões com a mesma soma e aqui dá 55, que é a resposta. Vou explicar essa questão. Isso aqui chama princípio da casa dos pombos generalizado. Princípio da casa dos pombos generalizado. 110, 101. O que você está falando, Thiago? Não, porque tá falando que tem que ser a mesma soma, não é? Ah, mas tem um detalhe. Só tem uma soma é 100, né? Que a soma é 1. Só tem um número, ó. E 27. Só um número tem a soma 100. E só um número tem a soma 999. Soma 2 tem 2 números. Então, aqui não tem que ter 55, eu tenho que tirar 2. Todos os outros têm mais de 2. Então, 55 menos 2, 53. Mas para explicar o princípio da casa dos pombos generalizado, que tem esse detalhe, é o seguinte. É o seguinte, presta atenção no exemplo que eu vou dar. Quantas pessoas eu tenho que ter para eu ter certeza que 3 fazem aniversário no mesmo dia? No mesmo mês. Quantas, Thiago? Mesmo mês? 3 pessoas? Fazem aniversário no mesmo mês. Ué. Pode ser que eu pegue 12 e cada um faz aniversário no mesmo dia. Daí eu pego mais 12 e todos fazem aniversário no mesmo mês. Quer dizer, uma em janeiro, fevereiro e tal. Se eu tenho 24 pessoas, não dá para garantir que 3 fazem aniversário no mesmo mês. Mas se eu somar mais uma, com 25 pessoas, eu posso garantir que 3 fazem aniversário no mesmo mês. Concorda comigo? Então, isso aqui chama princípio da casa dos pombos generalizado, tá? Pessoal, eu tô exausto, estou desde as 2 horas da tarde. Minha explicação tá ficando uma porcaria. Quem quiser acompanhar mais aulas minhas, me manda lá um WhatsApp, eu vou adicionar vocês num grupo. 35... Quem tiver o endereço lá do Podemos Online, pode passar, que quiser entrar lá, tá? Então me chama nesse número. E nesse número eu vou dar as orientações que vocês precisam, tá? Me desculpa esse finalzinho não ter ficado tão legal. Eu tô muito cansado. Acho que essa foi a pior das 6 aulas que eu dei, tá? Quem viu as outras concorda.